se a gente pensasse na ecologia, não como uma ciência super distante, sabe? Mas, na verdade, como um manual de instruções da nossa própria casa, o planeta Terra. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, os sistemas que fazem tudo isso aqui funcionar. Para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. Pensa comigo, o que um cupinzeiro, um recife de coral e o clima do planeta inteiro podem ter em comum? Parece que não tem nada a ver, né? Mas a resposta para isso é, na verdade, a chave de tudo. É a ideia de uma teia de conexões que amarra cada coisinha, do menor ser vivo até o sistema global. Então, para a gente começar a desenrolar essa teia de conexões, o melhor ponto de partida é a própria palavra, ecologia. A origem dela já entrega o ouro, sabe? Mostra qual é o verdadeiro coração dessa ciência. Olha que interessante! A palavra ecologia foi cunhada lá em 1866 por um cientista alemão, o Ernst Haeckel. E ele foi buscar lá no grego antigo oikos, que quer dizer casa, e logos, que é estudo. Juntando tudo, ecologia é literalmente o estudo da casa. De repente, um conceito que parecia super científico dirá algo muito próximo, muito pessoal, né? Ok, então se ecologia é o estudo da nossa casa, como é que essa casa é construída? Vamos dar uma olhada nos tijolinhos, nos blocos fundamentais que formam tudo. Imagina só um recife de coral. Aquilo ali está longe de ser só um amontoado de bicho e planta, né? É como se fosse uma metrópole subaquática, super vibrante, cheia de vida. Ali, milhares de espécies convivem no equilíbrio, nossa, super delicado, cheio de interações. E para entender toda essa complexidade, os ecólogos organizam as coisas em níveis. Pensa que é como se fossem peças de Lego, uma encaixando na outra. A gente começa com o mais simples, um único ser, um organismo, um peixe, por exemplo. Se a gente junta um monte de peixes da mesma espécie, a gente tem uma população. Agora, junta essa população de peixes com os corais, as algas, outros bichos, aí a gente tem uma comunidade. E para fechar, quando a gente coloca nesse pacote o ambiente físico, a água, as rochas, a luz do sol, aí sim, a gente tem o ecossistema completo. Viu como tudo se encaixa? Mas o que é que conecta todas essas peças? O que une tudo isso? É o fluxo de energia. Até alimentar é tipo a fiação elétrica invisível de todo o ecossistema. É ela que dita para onde a energia vai, começando lá nas algas, que usam o sol para criar o próprio alimento, e subindo até chegar nos grandes predadores. Só que aí entra um novo elemento nessa história toda. Uma força que muda completamente o jogo. A nossa atividade. A atividade humana numa escala gigantesca. E para medir o tamanho do nosso impacto, os cientistas criaram um conceito muito visual, a pegada ecológica. É uma metáfora, né? Mas a ideia é genial. Basicamente, ela calcula qual a área do planeta, de terra e de água, que a gente precisa para sustentar nosso estilo de vida e, ao mesmo tempo, para absorver todo o lixo que a gente gera. E quando a gente olha para os números, a coisa fica séria. Dá uma olhada na diferença. No Brasil, a média é de 2,4 hectares globais por pessoa. Agora, olha os Estados Unidos. 9,7. É quase 4 vezes mais. Isso mostra na prática como diferentes estilos de vida colocam pressões completamente diferentes sobre o nosso planeta. E as consequências dessa pressão toda já estão batendo na porta. É urgente. A ONU faz um alerta bem direto. Se a gente continuar nesse ritmo, em 2050 pode haver, em peso, mais plástico do que peixes nos oceanos. Pensa nisso. É um número, uma data que dá real dimensão do tamanho do problema que a gente tem para resolver. Então, vamos sair um pouco dessa ideia da pegada e olhar para as consequências mais amplas, em escala global, que já estão acontecendo agora, no mundo todo. Primeiro, o aquecimento global está bagunçando completamente o ciclo das chuvas. E o que isso quer dizer na prática? Que lugares vitais, como a Amazônia, que é fundamental para o equilíbrio do clima de todo mundo, estão sofrendo com secas cada vez piores, cada vez mais frequentes. E nos oceanos, o impacto é duplo. De um lado, a água mais quente funciona como combustível para tempestades muito mais fortes. Do outro, o oceano está ficando mais ácido. E essa acidez, literalmente, começa a dissolver as conchas e os esqueletos de um monte de criaturas marinhas. Isso abala a base de toda a vida no mar. E, claro, tem o derretimento das calotas polares, que está cada vez mais rápido. E aqui, a gente não está falando só de um problema para os ursos polares, não. O resultado direto disso é o aumento do nível do mar,
que ameaça a casa de centenas de milhões de pessoas que vivem em cidades costeiras pelo mundo todo. Ok, o cenário é preocupante, sem dúvida. Mas a boa notícia é que o futuro não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente. Ele pode e deve ser projetado. Então vamos sair um pouco do problema e começar a falar de solução. E a ideia central para a gente projetar esse futuro melhor é o tal do desenvolvimento sustentável. A definição é até simples, mas muito poderosa. É a gente conseguir atender às nossas necessidades hoje, agora, sem comprometer a chance de que as futuras gerações também consigam atender às delas. É, no fundo, uma questão de justiça com quem ainda nem nasceu. Essa imagem aqui deixa o contraste bem claro, né? De um lado, a gente tem o modelo do passado, um modelo que enxerga o planeta como um grande depósito de recursos para a gente tirar sem parar e um lixão para a gente jogar o que não serve mais. Do outro, a gente vê o futuro, o modelo que funciona com a natureza, que usa energias limpas, renováveis, como a solar e a eólica, e que busca se integrar aos ciclos do planeta. Tá, mas e aí, como é que a gente faz essa transição? Bom, o caminho para esse futuro sustentável tem basicamente 4 grandes avenidas. A primeira, mudar completamente nossa matriz energética para fontes renováveis. A segunda, redesenhar a economia para que ela seja circular, onde o lixo de um processo vira matéria-prima para outro, sabe? Sem desperdício. A terceira é usar a própria natureza a nosso favor, com soluções como o reflorestamento. E a quarta, que talvez seja a base de tudo, educação e consciência ambiental. E o mais legal é que isso não é só uma utopia, um sonho distante. Já está acontecendo. Tem cidades pelo mundo que são verdadeiros laboratórios do futuro. Pega a Curitiba, no Brasil, um exemplo mundial com seu sistema de transporte público. Ou Singapura, que faz uma coisa incrível, recicla o esgoto e transforma em água super limpa. E Copenhague, na Dinamarca, que está virando a capital das bicicletas. São provas reais de que a mudança é totalmente possível. No fim das contas, a escolha que a gente tem pela frente é essa aqui. De um lado, um caminho que leva ao mundo esgotado. Do outro, um que leva a um mundo equilibrado, próspero. É importante entender isso. Sustentabilidade não é sobre abrir mão de tudo, sobre sacrifício. É sobre ser mais inteligente. É sobre projetar um sistema que simplesmente dure. E isso nos traz de volta exatamente para o começo da nossa conversa. Lembra? Ecologia como o estudo da casa. Se o planeta é a nossa casa, a grande pergunta que fica no ar é: que tipo de moradores a gente vai escolher ser? Porque a resposta que a gente der para essa pergunta com as nossas ações é o que vai definir não só o nosso futuro, mas o de todas as gerações que ainda estão por vir.